Olá, esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós, jovens, gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência de nós, jovens oftalmos. Eu sou a Carolina Hilgert, fellow de Retina em São Paulo. E eu sou a Clara Castro, residente de oftalmologia no Rio de Janeiro. E nesse episódio teremos o prazer de conversar com a doutora Júlia Rosseto, especialista em oftalmopediatria e estrabismo pela Escola Paulista de Medicina, com fellow no Bascom Palmer e ainda especialista em plástico ocular. A Júlia é atual presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a SBOP, e eu a conheci através do SBOPcast, que é um podcast super legal da sociedade, comandado por ela, e eu já devo ter ouvido quase todos os episódios. Por isso, eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Bem-vinda, Júlia! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E é um orgulho, né, ver você. Você veio falar a primeira vez comigo por causa do SBOPcast, que é uma iniciativa que a SBOP teve há 2 anos com a Luísa Hopker, que era a atual presidente. E eu acho que é um veículo de comunicação muito rico, né? A gente pode ouvir em qualquer lugar, a gente ouve entre um trabalho e outro. E eu acho que é uma fonte de conteúdo que a gente precisa explorar mais. Então, é muito bom ver vocês fazendo isso também. Que ótimo, a gente está muito feliz que você está aqui com a gente. E, doutora Júlia, você é a primeira oftalmopediatra aqui no SPO Jovem. Como temos muitos ouvintes que ainda estão na residência e que podem estar decidindo qual subespecialidade seguir, gostaríamos de saber o que mais te atrai no dia a dia de quem atua como oftalmopediatra e o que você vê com maior frequência no seu consultório. É engraçado, né? Porque oftalmopediatria, todo mundo deve estar pensando, Deus me livre, atender criança. E eu acho que é um outro mundo, né? É bem diferente do que a gente acaba tendo mais comumente na oftalmologia. E eu acho que é isso que me encanta mais. Eu não era uma pessoa que sempre gostei de criança, que era ótima com criança e que por isso fui fazer oftalmopediatria. Para ser sincera, quando vocês me convidaram, eu pensei, eu não lembro quando eu decidi ser oftalmopediatra. Então, assim, eu acho que é para qualquer um. Você não precisa ter jeito com criança. E eu aprendi a ter jeito com criança mais sendo oftalmopediatra do que o inverso. Então, eu acho que assim, o que inspira é você poder tratar uma população completamente diferente do que a nossa zona de conforto, né? Primeiro que você fala, a criança não colabora, a criança, enfim, vai ser difícil de examinar, mas quando você aprende a atender, é muito o contrário, assim, às vezes é muito mais fácil que os adultos, às vezes você entende o jeito de funcionar da criança e você consegue fazer aquela consulta, às vezes, com muito mais fluidez do que uma consulta de adulto. E assim, o que eu acho que abre mais portas é que o oftalmopediatra é sempre bem recebido, né? Então, assim, você nunca vê, vocês podem perguntar para quem está ao redor de vocês, sempre alguém está precisando de um oftalmopediatra, ou quando você vai mudar de cidade, precisa, ou então é uma porta de entrada para você começar seu consultório. Então, eu acho que a oftalmopediatria é um mundo muito rico, além de que você vê tudo, né? Eu trabalho no consultório privado e no fundão. Eu vejo a oftalmologia inteira, porque a oftalmopediatria é uma grande oftalmologia geral. Então, assim, eu acho que são muitas as coisas que são interessantes do mundo da oftalmopediatria. Dentro da oftalmopediatria, ao seu ver, quais são os maiores desafios e os pontos mais positivos? Então, você também me perguntou, eu acabei não falando o que eu mais vejo no consultório, né? Eu acho que o que a gente acaba mais vendo é refração, né? Refração e estrabismo. Eu acho que é o que mais tem no consultório do oftalmopediatra, né? O que mais me atrai é essa dinâmica quando você consegue criar conexão com a criança em pouco tempo, porque assim, é uma coisa você ser pediatra e você ter aquela oportunidade, né? Você conquista a criança, ela volta, sei lá, mensalmente no começo, depois três vezes ao ano. A gente não, a gente tem ali os mesmos minutos para conectar com uma criança. Então, acho que isso é é um desafio, uma das coisas que mais me encanta, que você vai vendo que as crianças, elas são muito generosas também, sabe? Uma vez que você consegue conectar, eu acho que a gente vê essa naturalidade. Com o adulto, às vezes você não sabe o que ele está pensando, você não sabe né, se ele está, enfim, gostando ou não, se ele está... Você não entende, a criança, ela é aquilo que ela mostra. Então, eu acho que esse é a grande beleza e o grande desafio, né?
Eu acho que o Sim. desafio é você conseguir essa conexão, o desafio é você conseguir, principalmente com as crianças que têm um temperamento diferente do seu. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 5, então assim, eu às vezes tenho muitas ferramentas para lidar com uma criança que é do tipo da do meu filho. Quando é muito diferente, às vezes você não tem aquelas ferramentas e você vai construindo isso. Você vai construindo isso, hoje em dia, no começo, o meu maior desafio, sinceramente, assim, eram as famílias, e quando tinham poucos limites. Porque assim, aí chega no seu consultório, assim, o problema nem é a criança em si, às vezes é a criança também, às vezes a criança é uma criança mais ativa e que demanda mais, você precisa ficar, né, naquele embate, não, aqui não pode, faça isso, não faça aquilo, e as mães muitas vezes dão o tom ali e fica mais fácil. Agora, quando os pais não dão o tom, eu acho que é o grande desafio. E no começo eu ficava querendo um pouco educar, assim, querendo, me incomodava muito, assim. Eu ficava, sabe, eu falava, vai, por que que não fala isso? Porque, assim, não sou eu que tenho que educar, né? Depois que eu entendi que eu não tô ali pra educar e que eu não tô ali pra julgar aquela família, porque às vezes você não sabe, a gente não sabe de nada, sabe? Você não sabe se a criança tem outras questões, você não sabe o que que aquela família tá passando. Então, às vezes você fala, ai, essa criança sem limites, essa mãe não sabe disciplinar. E você não sabe, e não cabe a você isso, porque se for isso é a escolha dela, você não vai criar aquela criança, né? Então, assim, depois que eu parei de querer julgar e falar, ai, e colocar numa caixinha, você só fala o que precisa, sabe? Você vai ali, você dá os seus limites, porque é importante. Às vezes eu falo no meu consultório, eu mudei de consultório agora, eu não ia colocar mesa, que eu queria fazer um consultório mais aconchegante, daí eu falei, não, põe a mesa, porque é a minha barreira das crianças não passarem pro meu lado. Então, assim, aí eu falo, quando a criança começa a falar, eu falo gentilmente, falo, olha, aqui só tem aparelho, fica do lado de cá, que tem brinquedo, né? Então, assim, eu acho que, assim, você entender que você não tá ali pra educar, que você não vai se incomodar e nem julgar aquela família, você não, né, não é seu papel é conectar com todo mundo, independente da história, do jeito e de tudo. Eu fiz até um Sbopcast sobre crianças difíceis, que hoje em dia, e a Vivi que fez comigo, a Vivi que fez comigo, ela falou, não existe criança difícil, existe pessoas sem ferramentas, né, então assim, eu acho que é um pouco isso, né, que torna o desafio e o que mais encanta acabam se cruzando e eu acho que vai mudando ao longo da vivência também. Sim, e acho que nesse episódio você falou como que é um consultório de um oftalmopediatra. O que que você tem de diferente no consultório? Eu achei legal. Vamos pontuar isso? Eu acho que assim, a gente acaba que você não precisa de grandes coisas, né, assim, diferentes, né, o que você precisa, que muita gente já abandonou, é o retinoscópio, e né, uma caixa de prova ajuda muito, porque quando você vai fazer refração, se é uma criança mais velha, eu faço no Grins mesmo, no refrator, se é uma criança intermediária, eu faço com a régua de esquiascopia, e se é pequenininho, você tem que ter as lentes, porque aí eles se mexem muito e eles se assustam com aquela régua, então isso é imprescindível, né? Mas começando um pouquinho antes, tem que ter alguns objetos que chamam a atenção da criança. E geralmente objetos que mexem, ou que tem mais de uma opção, ou que aqueles bichinhos que desmontam, qualquer coisa que a criança fique atenta. Porque no Aham. fundo, o desafio são os não verbais, né? Então, os não verbais, você precisa da atenção deles e na minha residência falavam, um brinquedo é uma olhada. Então, você tem que ter algumas alternativas. E hoje em dia o celular é um grande aliado, né? Assim, eu não gosto de começar com o celular porque a gente começa com aquela discurso de tela, de não mostrar tela, é uma criança pequena que em tese não vê tela e daí você saca o celular. Então, tem que ter sempre essa lembrança também de se você for mostrar telefone, perguntar para os pais e explicar que aquilo obviamente é uma situação de exceção e que não tem problema nenhum aquela tela naquele momento, né? E aí, o que mais você precisa depois disso é o Titmus, eu gosto muito do Titmus. Eu acho que o Titmus o aparelho para a gente ver a estereopsia. E nas crianças, a partir de 3 anos, geralmente, eles topam, 2 anos, se quiser tentar, né? Às vezes eles assim, nem deixam você se aproximar. Mas por que que eu gosto? Porque às vezes tem alguns estrabismos, você fica um pouco na dúvida ali se a função visual tá muito boa, se é igual nos 2 olhos, e quando tem visão de profundidade, você sabe que aquele olho tá Uhum. alinhado, pelo menos, né, assim, grosseiramente alinhado, não, você tem um desenvolvimento de profundidade normal. Eu tenho Ishihara no consultório, porque eu acho importante fazer visão de cores. Não acho importante, sinceramente, para o diagnóstico, né, não tem tratamento, então assim, e geralmente já me disseram que o daltônico é feliz até que ele descobre que ele é daltônico. Mas eu faço porque eu acho muito ruim uma criança ter um diagnóstico desse, passou com você e você não viu, né? Então assim, ai, nossa, que médica ruim, ele é daltônico, eu faço lá há 5 anos, ela nunca me falou isso.
Então, enfim, e porque às vezes é relevante pelo quadro clínico, né? Se você tem uma baixa visão, se você está suspeitando de uma distrofia, então tem situações que ela é relevante. Ah, aí você tem sempre fazer motilidade, a gente tem prisma, né? Porque acaba fazendo estrabismo, então avalia sempre motilidade. Lâmpada de fenda portátil eu tenho no fundão e não tenho no meu consultório porque eu ainda não me decidi se eu acho fundamental ou não. E eu vou explicar por quê. Assim, por um lado, ela é prática, você aproxima e você tem essa mobilidade. Por outro lado, a hora que eu mais quero ver a biomicroscopia de uma criança é quando eu suspeito de uveíte. E aí a lâmpada de fenda portátil, ela dá um problema a mais, porque além da criança mexendo, além de tudo, a lâmpada também mexe. Então, assim, um aviãozinho com uma criança numa lâmpada de fenda fixa, às vezes eu acho mais fácil nessas situações, mas já tive que usar para ver reação de câmera, inclusive dá, mas aí você precisa estar treinado para usar a lâmpada de fenda portátil. E o iCare, tonômetro portátil, eu acho que hoje em dia, assim é difícil assim, ele acrescenta muito, né? Ele é caro, tudo, mas eu acho que é fundamental ter no consultório do oftalmopediatra. E daí o resto todo mundo já tem, né? Que é a lâmpada de fenda normal, o oftalmoscópio indireto, porque a gente sempre faz exame completo, dilatado, né? E se quiser falar até de como cicloplegiar, a gente pode falar. Mas eu acho que é isso, né? E você pensar nessa dinâmica, porque a criança, ela tem o tempo dela, né? Então você tem que aproveitar e fazer as coisas mais fundamentais enquanto ela tá com paciência. Eu, assim, quando eu aprendi a fazer oftalmologia, eu sempre fazia fundo de olho antes de refração, porque tem uma cicatriz de tóxico, tem alguma coisa, você não vai ficar refratando. Mas hoje em dia eu faço refração antes, porque eu preciso da criança minimamente colaborativa para eu fazer uma refração mais fácil. Aí depois fundo de olho você segura, faz contido, faz de qualquer jeito. Eu queria dar o relato aqui de residente, né? Lá no nosso serviço tem essa a lâmpada de fenda portátil. Nossa, eu tenho muita dificuldade de usar. Até você focar, aí chega perto da criança, a criança começa a chorar. Eu achei. E o aviãozinho é a coisa mais fofa, né? Você bota o bebê voando assim com a cabeça. É, Eu achei mais fácil fazendo o aviãozinho mesmo. É que a lâmpada portátil é que nem quando você vai fazer fundo de olho. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso. Quando você faz criança, eu geralmente apoio o meu dedo, geralmente o meu quinto ou quarto dedo na cabeça do paciente e fico com a lente, segurando a lente para frente. Porque daí, assim, eu consigo entender a distância da minha mão com a minha lente e a criança mexe, sua mão mexe junto. Então, assim, você vai indo daquele jeito. Então, deu para entender o que eu quis dizer? Eu vou tentar isso, porque eu faço isso quando eu vou. Eu encosto o meu quinto dedo, assim, na cabeça da criança e minha lente fica aqui na frente. Daí, e eu também já sei a distância para não ficar aquela coisa, né, voando. Eu faço a mesma coisa quando eu vou retinoscopar. Eu seguro a lente pela abinha, coloco meu dedo, porque daí você consegue entender mais ou menos a sua distância. Porque você tá lá, né, Uhum. cantando, parabéns, fazendo a lente, daí às vezes você tá muito distante, muito perto, muda a refração, né? Então, Segurando a galinha pintadinha com a outra mão, exato, você tá ali, então assim, e aí a lâmpada é a mesma coisa, se você consegue, se você apoia, aí a outra mão, né, porque a lâmpada de fenda, geralmente você precisa manter ela ligada com uma das mãos, que nem um revólverzinho. Aí eu apoio a outra mão na cabeça do paciente e encosto a lâmpada na minha mão. E aí você regula a distância. E daí, assim, uma hora eu olho para fora, vejo a luz, coloco a luz no olho, encosto, e daí você já tá na distância. E aí você tenta minimizar essa dificuldade. Mas é isso, Uhum. né? É mais uma variável para você controlar. Sim. Júlia, você comentou como você faz o exame no seu consultório como oftalmopediatra. A gente queria saber quais são as habilidades básicas que você considera importante para todo oftalmologista geral ter em mente quando for atender uma criança e como você aconselharia a treinar essas habilidades. Então, do que a gente falou, assim, eu acho que um oftalmo geral, ele tem que saber diagnosticar o estrabismo, né? Tem que saber fazer uma refração cicloplegiada bem feita. O resto, todo mundo já é treinado, né? E assim, eu acho que essas habilidades que a gente tá falando de soft skills, elas têm que ser treinadas também. Então, assim, você também tem que saber como aproximar da criança, você também tem que saber como respeitar o pai, como ler, assim, você não precisa de muito tempo. Se você estiver atento e presente na consulta, prestando atenção no que você precisa, você consegue.
Então, o que que é? Você chegou ali, você viu, eu geralmente, a criança entrou na minha sala, assim, toda ressabiada, eu vou falar com ela primeiro, ou eu vou fazer, assim, às vezes eu falo para os pais, óbvio, recebo, mas às vezes eu já falo, olha, você não acredita o que tem aqui. E começo a mostrar essa coisa, assim. Geralmente você tem que ter alguma coisa, né? Não dá pra, né? E aí eu começo a conversar com a criança, às vezes pode ser o giz de cera, pode ser qualquer coisa, assim, né? Só cuidado que às vezes eles riscam coisas além do papel. Mas aí você conquista aquela e você vê que a criança relaxa, eles são transparentes, você consegue entender a tensão, né? Então, acho que essas soft skills, e aí vocês vão ver como isso ajuda no adulto também, porque várias vezes a gente que faz criança, você consegue começar a ler melhor os pacientes, porque funciona com todo mundo e todo mundo gosta desse cuidado. E aí, assim, outra coisa que eu acho muito importante na criança, você falar. Assim, a criança, ela é um pequeno ser humano, assim, ela não é um ser humano que ainda não entende a vida até que ele vire um adulto. Então, assim, sempre explica, eu falo, olha, eu vou agora aproximar isso aqui do seu rosto, não vou encostar, posso? A criança fala, pode. Isso funciona muito bem com criança atípica, porque as crianças mais velhas, às vezes, assim, se você não falou nada, encostou, acabou. Acabou, assim, você não, mas você nem conhece, você já chegou colocando a mão, sim, não, né? Então, assim, eu acho que é o que todo ser humano precisava, mas essas crianças são mais sensíveis. Então, assim, se você fala, bom dia, tudo bem? Posso me aproximar? Eu queria te mostrar isso daqui, posso? Você vai ver, assim, naturalmente eles vão dando o limite. Se ele falar não, você não mostra e vai fazer outra coisa. Então, assim, nunca esquecer o exame completo. Você faz a acuidade visual monocular, para longe, para perto, é importante. Motilidade, então, sempre é bom saber fazer um cover. Eu não preciso saber se é uma paresia de quarto, se é Duane, não preciso saber nada. Eu preciso saber se o olho está alinhado ou está desalinhado e se tem ambliopia. Então, mediu a visão, tá igual, longe e perto. Fez um cover simples, então apresentou o objeto para um olho, tampou um olho, tá parado, não aconteceu nada. Tampou outro olho, tá parado, ótimo, você não tem um desvio que na posição primária que está atrapalhando o desenvolvimento. Se tiver um títimos bom, que nem eu falei antes, né? Você já viu a estereopsia, você já garante que tá tudo bem. Biomicroscopia, vou ser muito sincera, não acho que precisa fazer sempre, ainda mais em crianças pequenas e que você não tem nada, assim, você olhou, e aí o que eu gosto muito? O reflexo vermelho. O reflexo vermelho, quando você pega o oftalmoscópio direto, ilumina, abaixa a luz da sala, ilumina os dois olhos da criança ao mesmo tempo, você vai ver alinhamento, pelo menos uma tropia, ou seja, um desvio manifesto, você diagnostica, porque você vai ver. Você iluminou ali e viu o reflexo vermelho, você vai ver os dois reflexos vermelhos. E você vai ver que o reflexo corneano, que não é a luz que vai entrar na retina e voltar, mas a luz que reflete da córnea, está centralizado no reflexo vermelho. Aí você fala, ótimo, os dois olhos estão olhando para mim. Às vezes não é fácil, bebezinho pequeno, não para quieto, você fala, não sei se está desalinhado ou não, tem epicanto, tem, sim, enfim. Então aí você viu a cor do reflexo, porque assim, uma anisometropia grande, o reflexo é diferente. Então você vai ter um reflexo mais avermelhado ou mais claro. Se você tiver qualquer alteração muito grosseira, o reflexo vermelho vai estar alterado. Se você tem catarata, vai estar alterado. Se você tem uma opacidade meio, vai estar alterado. Se você tem uma cicatriz de tóxico, vai estar alterado. Então, assim, você vai construindo esse quebra-cabeça que é ver criança, né? Então, você fala assim, olha, e fora que dá para você suspeitar a metropia. Então, quando você vê, não sei se vocês têm hábito de fazer isso, ou quando você vê o teste de Bruckner, você vai ver reflexo vermelho. Geralmente você tem um crescente mais brilhante superior, que é o crescente hipermetrópico. Normalmente as crianças são assim. Então você vai ver ele é simétrico nos dois olhos. Fala, ótimo, reflexo tá normal, tá alinhado e é provavelmente hipermétrope. Ó que coisa boa. 10 segundos de longe, a criança nem tem tempo de reagir, porque você não tá fazendo nada, você só tá iluminando o olho. Aí, geralmente, míope é a crescente inferior e astigmatismo você pode ter variações e principalmente ver a assimetria. Aí, beleza. Fizemos isso eu tô pensando em crianças não verbais ou não colaborativas. Se criança é colaborativa, é igual ao exame de adulto. Só que com uma ressalva, é interessante, você se suspeita de alguma coisa, principalmente se a visão de longe está muito ruim e a visão de perto está boa, faz a retinoscopia dinâmica ou pelo menos um autorrefrator dinâmico, porque você pode estar em frente a um espasmo de acomodação, né? Então, nesse ponto, e alguns pacientes com síndrome de Down, outras condições neurológicas, podem ter hipoacomodação. Então, nesses casos, o que eu gosto de fazer? O paciente olhou para longe, você retinoscopa, sem dilatação. Você vai ver o reflexo ali a favor, geralmente. Aí você mostra um objeto bem pertinho, desenha qualquer coisa, e retinoscopa de novo. Inverteu a faixa, ele está acomodando, assim, você sabe que a acomodação está preservada, você não precisa, né, vou fazer refração dinâmica perto, longe, a criança não dá esse tempo.
Então, aí você já fala, ótimo, acomodação. Então, assim, essas ressalvas, eu acho que isso o oftalmo lá não precisa saber fazer, mas tô só, né, acho que a sua pergunta é um pouco mais simples, mas só para a gente pegar porque eu já vi espasmo de acomodação chegar no meu consultório prescrito, e já vi ninguém ver espasmo de acomodação, porque passou. Então, sim, eu acho que é um detalhezinho. E aí, Uhum. mais importante de tudo é saber dilatar. Então, como é que a gente dilata isso de acordo com a diretriz da SBOP? Menos de 6 meses, a gente dilata só com tropicamida. Então, você faz anestésico, 2 gotinhas de tropicamida. Pode ser sequencial ou pode esperar 5 minutos. Eu faço sequencial porque quem faz criança, não, você não tem 10 Não, minutos entre gotas e assim, você já convenceu a criança a segurar o pai, enfim. Quando é acima de 6 meses, a gente faz uma gota de anestésico, uma de cicloplégico e uma de tropicamida. E a tropicamida é sempre 10 miligramas por ml, não precisa diluir. E aí, quando a gente não usa cicloplégico? Geralmente em pacientes com histórico de convulsão ou pacientes com síndrome de Down. Geralmente são esses os critérios, o resto a gente... E mesmo assim, se a convulsão foi uma convulsão febril, não sei quando, não teve mais, não, geralmente não tem problema. Se você ficar na dúvida, depois de pingar, pressiona o saco lacrimal para evitar que tenha absorção sistêmica. E aí espera 30 a 40 minutos para fazer a refração. Então, eu acho que isso é o que todo mundo que vê criança tem que saber fazer. E aí, retinoscopia, né, que eu acho que é talvez, hoje em dia eu acho que retinoscopia, assim, né, faz parte do meu dia a dia tão presente que parece que é estranho que alguém não faça. Mas eu lembro quando eu fui aprender, para mim a coisa mais cruel é aprender retinoscopia. Então, eu imagino que quem não precise fazer não treine muito essa habilidade. Então, eu acho que retinoscopia não tem como você fazer criança sem saber fazer. eu E aí, fui fundo de olho. aprender retinoscopia em criança. Foi a pior coisa que eu fiz. Eu tive que dar um passo atrás, ir pro adulto, fazer a retinoscopia legal no adulto, para ir tentar fazer na criança. Aí deu mais certo. É, isso aí. E também, assim, adultos, tem a outra questão que você faz o autorrefrator, né? O que eu recomendo quando tá aprendendo é não faz o autorrefrator antes. Faz a retinoscopia, depois. Porque daí você não fica com aquela, eu preciso achar isso, preciso achar aquilo, você faz, até que você começa a ficar mais confiante, que você fala, olha, tá batendo com o autorrefrator, ó que legal. E aí você vai, e assim, é muito difícil. Eu sempre falo, quem fala que é fácil é porque aprendeu faz muito tempo, ou tem habilidades superiores que a maioria dos mortais não tem. Então, doutora Júlia, agora que o oftalmo geral já treinou suas habilidades, a gente queria saber quando ele deve encaminhar para o especialista em oftalmopediatria. Só para fechar o meu outro raciocínio, porque eu acho que ficou complexo, as pessoas devem ter se assustado, né? Porque, o que que precisa aprender é tudo, né? Mas, assim, não se assustem, eu acho que várias crianças são mais fáceis do que a gente imagina, né? E várias vezes vai ser muito próximo do exame de adulto, ainda mais nas crianças um pouquinho maiores, né? Mas eu acho que sempre que você estiver vendo uma criança, se você não estiver seguro do exame que você fez, você encaminha para o oftalmopediatra. Então, assim, eu acho que não é uma razão, acho que muitas vezes vocês podem tentar ver, né? Porque às vezes vocês tiram de letra, viu acuidade de longe e perto, viu motilidade, viu refração, uma hipermetropia baixa, tá tudo ok. O que acaba acontecendo muito é que o oftalmo geral prescreve muito mais óculos do que a gente. Então também vale a pena olhar quais são os critérios de prescrição por idade, porque aí isso é uma tabela, né? Vocês depende um pouquinho ali da queixa, mas vocês conseguem ficar um pouquinho mais confortáveis em prescrever ou não. Então, sempre que tiver dúvida, eu acho que vale a pena, porque você não vai assumir essa responsabilidade. Sempre que você não conseguir fazer o exame, você também encaminha. E vale falar que, às vezes, vale repetir o exame. Então, se você tem as habilidades, você sabe fazer e não conseguiu, pode pedir para voltar de novo. Eu faço isso. Então, se você não viu satisfatoriamente ou qualquer coisa assim, pede para voltar e você vê de novo. Não tem problema nenhum em fazer isso. Quando tem estrabismo, tem que encaminhar. Eu acho que, assim, quando tem ambliopia, se você se sente confortável de tratar e acompanhar, tudo bem, se não, encaminha. E eu acho que o oftalmo geral pode começar a instituir o tratamento, né? Então, se você viu uma ambliopia e a criança precisa de óculos, você pode prescrever o óculos e mandar para o oftalmopediatra. Se você viu, geralmente a ambliopia a gente primeiro prescreve o óculos e depois começa a fazer oclusão. Mas se tem estrabismo, você já acha que vai precisar e quiser começar uma oclusão também, não vejo problema nenhum. Uhum. Né, então eu acho que basicamente é isso, né, se você diagnosticou alguma coisa que você não tem como tratar, você encaminha, se você não conseguiu examinar e não se sente seguro de fazer,
você encaminha também. Acho que são as principais razões. Legal. E, Júlia, agora querendo explorar um pouquinho as outras áreas que você atua, além do oftalmoped. O estrabismo está muito relacionado, né, à oftalmoped, afinal, a maioria dos pacientes são crianças. Mas você acha que é possível fazer oftalmopediatria e não fazer estrabismo, ou vice-versa? Como que você acha que é a relação dos dois? Eu acho que está muito ligado mais porque quem sabe ver criança já sabe ver, e daí o estrabismo em criança é mais fácil para quem é oftalmopediatra. Mas assim, o estrabismo de adulto é um outro universo enorme também, então não é mais assim, tem muito estrabismo na criança, mas tem muito estrabismo no adulto. Então, eu acho, só que eu acho que elas são complementares. Eu acho que a gente acaba aprendendo essas habilidades e o raciocínio do estrabismo, que também é complexo, você já tem para criança e você adiciona as doenças e as questões dos adultos. Então, assim, eu acho que faz todo sentido estar junto. Até a gente vai fazer congresso agora em novembro, faz junto com o estrabismo, porque as coisas não se separam muito na prática. Mas existe sim oftalmopediatra que não faz estrabismo, e daí você precisa saber reconhecer e encaminhar. E existe sim estrabólogo que não faz oftalmopediatria, daí são os estrabólogos que fazem adulto, né? Porque, assim, eu acho que eles fazem criança também, mas eu não sei qual é o limite. Aí é cada um acho que vai achando seu limite, não quero ver refração de criança normal e tem alguém para fazer isso, mas ver só os estrabismos. Mas é muito comum vir junto e eu acho muito bom. Eu acho que você varia o seu consultório, você tem as duas coisas. Parte cirúrgica também, legal, né? Uhum. E você também trabalha com plástico ocular. Uhum. Como que isso se deu, assim? E a relação que tem com criança, com estrabismo? Conta pra gente. Eu vou ser bem sincera, quando você me fez essa pergunta, que você falou que você ia falar sobre isso, eu fiquei pensando, eu não sei também como é que foi que eu decidi fazer isso. Mas eu sei o que desde sempre eu percebo muito das duas coisas, que elas são complementares no seguinte sentido: plástica é muito fácil consultório e a cirurgia é mais trabalhosa. E estrabismo é muito difícil consultório e a cirurgia é mais fácil. Então, assim, sempre que eu tive a clínica misturada, isso ajuda, porque a consulta de plástica é aquela que você fala, ai, graças a Deus, agora eu vou dar uma corrida aqui na minha agenda. E aí a cirurgia é o contrário, assim, você vai fazer uma cirurgia de pitose, é mais trabalhosa, eu faço adultos também, se vai fazer uma blefaroplastia, é eterna a cirurgia, perto de um estrabismo. Então, assim, eu gosto muito porque eu acho que as habilidades são completamente diferentes, tanto de clínica quanto de consultório. E assim, depois que eu decidi fazer isso, eu vi como ela pode ajudar na oftalmopediatria, porque muitas vezes quem é plástico não mexe e não sabe ver direito criança. Então, vamos supor, eu lembro no ambulatório de plástica, eu levava as crianças para ver, porque eu tinha que ver refração, ninguém retinoscopa. Você tem que ver se tem estrabismo, a maioria das pessoas não sabe ver se tem estrabismo, assim, né, com segurança, ou nem gosta, nem quer, não quer ver. E daí eu acho que essa intersecção eu fui descobrindo aos poucos, porque aí você vê que quem faz plástica não quer nem fazer calado de criança e quem faz oftalmopediatria geralmente não faz plástica. E aí, assim, o adulto entra nisso, porque às vezes você vai pegar, por exemplo, tem pacientes que eu preciso fazer pitose e estrabismo, você já faz as duas coisas. Em adulto e criança, né. E às vezes, sei lá, tem uma lesão eu gosto muito de fazer dermoide criança, enfim, eu acho que você muda um pouquinho essa dinâmica e o seu arsenal fica maior. Eu gosto dessa variação. Legal. E também tem as doenças congênitas da pálpebra, obstrução de canal lacrimal. Você faz bastante isso também? Canal lacrimal é muito comum, né, e às vezes você fica mais seguro de manejar e de fazer uma sondagem, né, de tratar no consultório até o momento da sondagem, então eu gosto. Acho que diversifica a prática. Aham. Muito interessante, doutora Júlia. E nós sabemos que a SBOP e a SBP são exemplos de sociedades com um alcance implacável, através de podcast, de ações de screening e também pela fluidez com que as diretrizes são elaboradas. E por isso queríamos saber se você tivesse que pensar sobre as 3 perguntas mais frequentes que pacientes ou até amigos fazem sobre o dia a dia das crianças, quais seriam essas perguntas e como você as responderia? Eu acho que a principal pergunta é quando a gente tem que ver as crianças. Eu acho que essa é disparada a dúvida de todo mundo, e a resposta para essa é de uma das diretrizes e, assim, lembrando que não vai resolver todos os casos, que não é para qualquer situação, que é só um guia, né, para a gente pensar.
Então, a recomendação é que o primeiro exame pode ser feito entre 6 e 12 meses de idade, e imprescindível que faça um exame aos 3 anos de idade. Isso pensando em screening, né? Eu tô pensando aqui em ambliopia, em estrabismo, as doenças mais comuns que você ainda tem um tempo de tratar até ali os 7 anos. É claro que isso não vai servir para retinoblastoma, não vai servir para catarata, não vai servir para glaucoma, e aí é que entra o teste do reflexo vermelho, que os pediatras, a recomendação é que eles façam não só na maternidade, mas pelo menos 3 vezes ao ano, nos 3 primeiros anos de vida. E aí, assim, acho que essa é a pergunta disparada, né, mais fácil, e tem uma pergunta que é curiosa, que às vezes é, até quando é comum ter estrabismo? E assim, o estrabismo nunca é normal, né, a única coisa que é normal é um estrabismo intermitente, variável, até o 4º mês de vida. O resto, nem o estrabismo é normal. Então, assim, não é, eu já recebi várias vezes, não, falou que até os 2 anos é normal. Não é normal. Então, assim, precisa ver. E talvez uma outra pergunta muito frequente seja quando operar o estrabismo e a ptose, né? Eu acho que são duas questões que sempre aparecem. O estrabismo depende muito do tipo de estrabismo, né? Então, aqueles estrabismos congênitos, quanto antes melhor. Então, ali por volta de 1 ano, para a gente tentar que tenha alguma estereopsia. Os estrabismos intermitentes, quando eles forem muito frequentes, né? Então, para xisté intermitente, que é um dos mais comuns, geralmente a gente opera quando o desvio é muito grande, o controle está ruim, ou quando começa a influenciar no desenvolvimento visual e na estereopsia. E aí, a ptose, a recomendação é que a cirurgia seja precoce se ela estiver ocluindo o eixo, porque daí entra nessa mesma questão do estrabismo de estar atrapalhando o desenvolvimento visual. E eu gosto depois, a ptose congênita, de operar, se ela não é severa, entre 3 e 4 anos de idade, porque eu acho que aí a gente diminui a chance da criança ter bullying, mas também não pega uma criança tão pequena. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que eu diria que essas são as perguntas mais frequentes. Isso que você falou de intervir com a ptose por causa de bullying, por causa de ambliopia, é uma coisa que eu acho muito legal de atender criança, que você muda uma vida, né? Você muda como que ela vai ver o mundo, como ela vai ser tratada. E para finalizar, recentemente a gente teve a campanha de Olho nos Olhinhos, que trouxe muita visibilidade para o retinoblastoma. Eu achei muito bom. Se você tivesse que lançar uma campanha para conscientização de outro tema pouco conhecido para leigos, o que você escolheria? Com certeza, é isso que eu falei de quando a criança deve ser avaliada e das recomendações de avaliação visual para o pediatra. Porque, assim, eu acho muito, muito rica a campanha de Olho nos Olhinhos, a gente participou em tudo que a gente pôde. Eu acho que eles estão mudando a saúde ocular infantil de verdade. Assim, no meu consultório, desde que eles começaram a campanha, está muito mais fácil dilatar as crianças, porque as mães e os pais agora querem, e o exame do Thiago Leifert, você já fez? Sim, dificilmente agora as pessoas reclamam de dilatar, e antes eles reclamavam, ai, tadinho, precisa pingar gotinha, né? Enfim, então assim, eu acho que tem todo o valor, mas a única coisa é que o retinoblastoma, graças a Deus, é uma coisa muito rara, né? Então eu acho que assim, conscientizar de que a criança precisa fazer exame oftalmológico na ausência de queixa, eu acho que é o mais importante de tudo, porque assim, é a porta para a gente fazer diagnóstico precoce, para a gente também fazer prevenção com retinoblastoma, mas prevenção de ambliopia, prevenção né, a ambliopia de qualquer causa, ou por erro refrativo, que é muito simples de corrigir, ou por estrabismo. Então, assim, a gente tem 90% das doenças que a gente vê oculares são ou tratáveis ou preveníveis. Então, a retinopatia da prematuridade, enfim, é tudo prevenível, né? Então, acho que a grande mensagem seria essa, né? Para os pais saberem que os filhos precisam ser examinados, os pediatras ou médicos da família que atendem criança saber, minimamente fazer uma triagem visual. Eu acho que esse seria a grande mudança para a gente na saúde ocular infantil. Que a criança não vai chegar pro pai, não tô enxergando, mãe, não tô enxergando, porque ela não sabe como que é enxergar muitas vezes, né? Se ela já nasceu assim. Isso eu acho um bom ponto também. Doutora Júlia, foi ótima a nossa conversa. Acho que conseguimos abordar temas bem práticos do dia a dia. E eu também espero que essa conversa seja tão útil para os nossos ouvintes quanto foi para mim. Eu tenho certeza que para a Clara também. Muito obrigada. Sim, foi ótimo. Obrigada, Júlia. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu não tenha assustado ninguém, que eu acho que criança não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho só que a gente precisa, né, saber com responsabilidade, porque vocês que vão ver crianças, a gente tem que garantir que o exame seja bem feito. Mas eu acho que se joguem, tentem, porque não é bicho de 7 cabeças, às vezes é mais fácil do que parece.
E é isso aí, se vocês quiserem, estou sempre à disposição. E o Sbopcast também tem um monte de pauta sobre crianças para quem estiver interessado. Com certeza. E gostaríamos também de convidar vocês para ouvirem nosso episódio anterior com o Dr. Marconi Santiago e lembrar que todo mês teremos novos episódios com convidados inspiradores.